Eu acho que o design thinking ele é mais amplo, no sentido, inclusive, de descobrir os problemas que a gente precisa resolver. Exato, é isso. Né? Quando trata-se de um produto que é exclusivamente digital, eu diria que o design é ainda mais importante, porque as pessoas elas vão se relacionar com aquela marca, aquele produto, através de um canal digital. Quando você se conecta com a experiência, né, das pessoas, isso muda tudo. Tudo que não está escrito não existe, e as ideias estavam espalhadas, e o design entrou como ferramenta principal. Você precisa saber, obviamente, que vão ter ambientes que falam, cara, não faz sentido. A gente não pode também cometer o erro de achar que o design thinking é bala de prata, né? É a solução. A inteligência artificial ela é perfeita para a gente pegar 10 mil soluções e fechar em 10 soluções finais. Mas para a gente escolher a melhor solução, a gente precisa do papel humano. A empresa realmente tem que ser corajosa, né? Não importa o resultado, a gente vai aceitar. Minha filha falou hoje no carro, papai, não sei o que você faz. Eu falo, papai trabalha com design thinking. Que é o pensamento do design, a abordagem do design, um olhar, uma maneira de enxergar o mundo e trabalhar o design, ou essa forma de pensamento para resolver algum tipo de problema. Enfim, é uma resposta que geralmente eu dou para ela. Então, para mim, o design, ou design thinking, ele é tão simples quanto a palavra em português, né? Porque o design thinking é uma palavra inglesa, né? Ou em inglês, que é o pensamento do design, que é como você pensa a partir de um olhar de um designer para resolver um problema, uma situação que tem, obviamente, dentro desse contexto, pessoas envolvidas. Eu acho que eu só pensaria eu inverteria um pouquinho, que eu trabalho talvez mais com o design do pensamento, assim, em vez do pensamento do design, porque você estimular, né, os alunos a pensar, né, e entregar para eles uma metodologia que tem uma sequência lógica, né, que os faz, né, estruturar esse pensamento, a criação, né, seja de produtos, de consolidação de ideias. Né? Então, eu entendo um pouco desse processo, né, de como você estrutura o pensamento até chegar numa ideia e depois no produto, né, na prototipação. Toda hora a gente fala metodologia e tem gente que fala abordagem. São coisas diferentes, né? E endereça para um jeito de entender o design thinking diferentemente, né? Então, se você está falando que é uma abordagem, que metodologia ela pressupõe, né, uma sequência e acontece de um certo jeito. E essa me incomoda um pouco, porque senão eu acho que reduz muito as possibilidades do que de fato essa, para mim, faz mais sentido, a abordagem propõe. Porque todo mundo entende, metodologia é bom, legal, Sim. tem um framework, já Passo sei o a que tem que passo. fazer. Eu tendo a concordar com você, mas eu acho que existe uma integração aí, porque eu também acredito que é uma abordagem criativa para solucionar problemas complexos, uma abordagem, inclusive, para a gente navegar na complexidade, né, que sai do autocentramento do indivíduo ou das organizações para olhar para um sistema que é complexo e como que a gente utiliza isso para navegar. Mas também o fato dele ser uma sistematização ajuda a navegar, né? Dá um mapa para navegar num território que é mais complexo, dá uma direção. Eu gosto de olhar o design thinking também trazendo uma camada de cultura. No sentido de que quando a gente fala, né, da questão de pensar, né, ou seja, pensar diferente, não no sentido de pensar apenas fora da caixa, mas sistematizar, né, o pensamento. Então, eu acho que junta, né, esses dois lados. E eu acho que tem uma característica legal que é justamente a questão do ser humano. Sim. Né? Ou seja, hoje em dia, né, se fala tanto em tecnologias, enfim, mas essa construção toda olhando para o ser humano, e quando a gente fala ser humano, não precisa ser necessariamente o cliente, né, ou o usuário, mas todo o ecossistema, ou diferentes stakeholders, às vezes é o patrocinador daquela solução, às vezes é o pai da criança que vai utilizar, né, aquele produto ou aquele serviço, mas eu acho que pensar, dentro dessa definição, eu acho que tem um aspecto importante que é, na minha leitura, indissociável do próprio design thinking, que é esse olhar para o ser humano.
Design Thinking é uma abordagem de trabalho centrada no ser humano, centrada nas pessoas. A nossa premissa principal é trazer as necessidades, os desejos dos usuários, das pessoas que vão interagir com aquele produto ou com aquele serviço, para o core da solução. Eu sempre digo que, comparado com outras metodologias de trabalho, que muitas vezes partem de uma necessidade de negócio ou de uma necessidade de tecnologia, acho que o Design Thinking, a principal diferença é essa, é trazer o ser humano para o centro do processo. O Nubank é uma instituição financeira hoje que atende mais de 100 milhões de clientes. Dentro desse grupo, existem diversas idades, diversos perfis, 3 mercados no Brasil, México e Colômbia. Então, no nosso modelo de trabalho, é fundamental que a gente consiga entregar uma experiência que atenda a cada um, né? A todos eles, de uma forma individual. Historicamente, as empresas têm uma ideia, elas criam um produto e elas encontram mecanismos de marketing e de comunicação para lançar os seus produtos no mercado e facilitar um processo de adoção e de venda, né? Design Thinking inverte essa lógica. Ao invés de criar uma solução porque a gente acredita que é uma solução relevante, a gente parte do princípio do que é relevante para as pessoas. Seitê é uma multinacional brasileira focada em tecnologia. A gente é especialista em soluções digitais e a gente gosta de se colocar como um grande parceiro de negócio dos nossos clientes. Então, quando a gente se conecta com algum cliente nacional ou fora do Brasil, a gente tenta se colocar no lugar dele, se colocar nos sapatos desse cliente, que problema que ele está tentando resolver, e a gente faz parte do time, joga junto para tentar achar melhor desenho de solução digital. O Design Thinking acabou entrando desde o começo, naquele momento ali de desenvolvimento de software, ajudando os nossos times, os times de desenvolvimento, a pensar melhor estratégias de como que eles iam desenvolver o software. Gradativamente, os clientes iam percebendo o valor desse tipo de abordagem e a gente foi trazendo mais para antes esse momento de aplicar Design Thinking. Então, tinha um foco no desenvolvimento, passou a ter um foco maior no design propriamente dito, em conceber as soluções. E depois a gente foi percebendo o valor de ajudar as próprias empresas a definirem as suas necessidades, as próprias empresas a definir qual a melhor abordagem elas poderiam usar para que tipo de solução eles poderiam resolver usando o Design Thinking. Eu conheci o Design Thinking em 2013, quando eu mapeava processos, né? E aí eu via, cara, não tem como a gente mapear tudo igual, né? Cada processo ele tem uma forma diferente. Aí quando eu fui apresentada ao Design Thinking, comecei a me aprofundar mais, eu percebi que a gente consegue realmente, né, a mentalidade, né, do Design Thinking, que é realmente eu entender ali o problema, depois testar, pensar na solução e tudo mais, né? A gente consegue aplicar realmente assim todos os sentidos que a gente tem aqui. A inovação sempre esteve na Rodobens, mas de maneira fragmentada, tá? Sem nenhum KPI que olhasse isso de uma maneira muito mais precisa. A área veio mesmo para recolher essas iniciativas de inovação, colocá-las como KPIs, atrelar de forma muito objetiva a estratégia. Aí, no final do dia, a inovação é o quê? Uma ferramenta para acelerar a estratégia da Rodobens. Então, tudo aquilo que nós combinamos estrategicamente de entregar em 2030, 2032, a gente traz o futuro para o presente com a inovação, testa pequeno. Se deu certo, entra em produção agora. Se deu errado, festejamos e vira lições aprendidas. Porque na Rodobens, o modelo mental é que a inovação é investimento de futuro. Então, o meu desafio hoje é trazer eficiência operacional com experiência, aliando cultura de inovação para os colaboradores.
a multidisciplinaridade ela é fundamental porque assim, impossível ter tudo de informação. Né? Não dou conta da minha especialidade. Então você tem você tem outra, e cada um olha o problema numa perspectiva aqui no centro, que a gente diminui ponto cego. Eu acho que o design thinking, ele é mais amplo, no sentido, inclusive, de descobrir os problemas que a gente precisa resolver. É isso. Né? Eu acho que traz uma riqueza que vai só simplesmente ter um negócio para... E serve, né? Tem um problema aqui. Então, dá para utilizar. Putz, o que a gente vai trazer de diferente? E esse descobrir o problema é riquíssimo, justamente porque, assim, a gente tem alguns pressupostos. Então, muitas vezes não vem da gente, né, o problema. É alguma situação que, às vezes, é realmente no sapato dos outros. Tudo que não está escrito não existe. E as ideias estavam espalhadas. E o design, ele trouxe o quê? Tanto para a criação de novos modelos de negócio, de estratégia, de produtos e de oportunidade de amplificar o nosso conhecimento sobre questões de processo, o design entrou como ferramenta principal. A Rodobens é uma empresa de 75 anos, com um modelo de negócio que foi inovando ao passar dos anos. Então, eu acredito que o nosso processo de inovação começou muito com o nosso modelo de negócio. Quando a gente olha, por exemplo, para o consórcio, que é uma área que a gente tem há quase esse tempo. A gente foi disruptivo lá atrás, quando a gente começou a fazer as assembleias de consórcio. Então, a inovação ela está presente desde sempre, mas eu acredito que até há uns 3, 4 anos atrás, com um olhar muito orientado a modelo de negócio, a produtos. E com a vinda e com a formação de uma área de inovação que olha para isso, onde a gente tem hoje uma pessoa responsável, que vai estimulando, que vai provocando, que vai criando métodos e ferramentas para que a gente trabalhe a inovação de uma forma mais assertiva, eu entendo que esse pulo, esse salto a gente deu a partir do momento que se criou uma área que tem hoje uma pessoa que nos ajuda a fazer esse match e que traz metodologias importantes para que a gente trabalhe a inovação de uma forma palpável, tangível, muitas vezes sem grandes investimentos, muitas vezes sem grandes disrupções. E vejo isso se fortalecendo aí dos últimos 3 anos para cá, quando a gente começou a falar disso de uma forma mais real, assim, de uma forma mais concreta. Aqui está muito essa forma, né, de como que eu entendo as pessoas na sua individualidade, nas suas restrições, nos seus repertórios, em relação ao uso do sistema financeiro, em relação à habilidade mesmo de acesso a produtos financeiros mais complexos ou mais simples. O que a gente busca sempre é ter um fluxo e um sequenciamento dessas ações que ele seja universal, que ele consiga atender diferentes tipos de pessoas, né, em diferentes contextos de uso, e que ele consiga levar para a conclusão daquela ação. Para a gente, é importante ter muita clareza do que é a principal tarefa que tem que ser feita, né, e como que a gente vai ajudar para essa conclusão. Então, a gente adicionou ali um conceito aqui no Nubank, que é um sistema que evita erros e travas. Então, independente da pessoa estar super acostumada a fazer transferência ou não, tá fazendo aquilo pela primeira vez, o fluxo consegue levar ela até o final e ela pode ir corrigindo as etapas no meio do caminho. Eu acho que isso foi um diferencial do Nubank também, que a gente conseguiu por meio de muitas iterações. Então, muitas pesquisas de usabilidade com usuários, acompanhamento das métricas. E essa iteração, ela é contínua. Então, desde o lançamento do produto, a gente fez essa etapa muito contínua de interação com as pessoas que iam usar esse sistema, mas agora também na evolução do produto, quando a gente começa a adicionar o Pix com o QR Code, por exemplo, ou então o copia e cola. Então, é um produto que continuamente precisa dessa interação, dessa proximidade com quem vai usar, de fato, esse sistema, para que ele possa realmente ser universal e ser simples para todas as pessoas.
falando de processo, é um primeiro momento onde a gente abre para uma exploração, e aí tem alguns nomes, discovery, exploração, descoberta, mas tudo que traz essa ideia de como é que eu coleto dados, né? Coleto informação, vou lá na ponta, vivencio, experimento, gero empatia pelas pessoas que estão, né, passando que estão envolvidas no que a gente está querendo desenhar. E aí a gente tem um monte de dados. Tem o processo do primeiro diamante que a gente fala, né? Que é essa coisa de descobrir e definir, né? Meio que mapear as descobertas. Que eu acho muito incrível, que é quando tem a história de você ressignificar o problema. Eu vou entender que, de repente, nem era aquela a questão. E eu acho que isso, a gente passa meio batido, mas eu acho que pensar sobre esse momento onde você, de fato, vai passar para a ideação, porque ali acontece um entendimento, às vezes, que não era. Na imersão você descobriu que não era aquilo, então de repente você tem um briefing lá, eu tô pensando nesse problema, tô achando que é esse o problema, no final é um sintoma e o problema é outro. Então essa fase que não tá explícita nos processos, de reformular o problema. Porque muitas vezes o que você consegue ver do problema é a ponta do iceberg. Isso, exato. Aí quando você vai aprofundar, tem outras questões envolvidas e até precisam ser tratadas, né, de outras formas, com mais urgência do que aquilo que foi identificado anteriormente. Quando eu penso etapas do Design Thinking, eu confesso até para vocês que eu não gosto de me prender a etapas, porque eu já vi implantação com 5 etapas, com 6, com 7, com 3. Eu penso muito assim, na sequência lógica, e isso eu acho que é riquíssimo, né, do Design Thinking. Que eu acho que tem um primeiro momento ali que é entender a realidade, né? Tem um segundo momento que é explorar possibilidades e um terceiro momento que testar, né? Com o objetivo de implantar, né, aquela solução. E aí a gente entra, que eu acho que é a riqueza do design, a possibilidade de juntar o melhor do pensamento divergente, então que nem vocês falaram muito bem, que é o pensar fora da caixa, eu não preciso chegar a uma solução, pelo contrário, eu quero abrir possibilidades, né? E momentos convergentes. Peraí, pessoal, tem restrição também de recurso de tempo. Bola no chão, né? Vamos lá, a gente vai resolver o que aqui? Tá, agora o próximo momento aí abre de novo, né? A questão pensamento divergente. Então, acho que a riqueza está muito nisso, né? Entender essa linearidade, né? Claro, pode retroagir, claro que sim, mas no final do dia a gente está falando que tem, né, uma lógica de entender a realidade, né, explorar possibilidades e implantar uma solução. Tá, entendi que tem 5 ideias aqui. Agora vamos prototipar e vamos testar. Como que testa isso? Como que testa, em que tempo? O que é testar? Para as startups isso é tão... Os MVPs estão aí rodando, mas eles já vêm com esse modelo mental diferente, né? Mas ainda é um desafio dentro das empresas, porque como assim eu vou prototipar uma coisa? Como que eu vou expor e errar? Mas eu gosto porque eles têm os jargões, né? As frases. Errar rápido para não sei o quê. Pivotar e tal. Só que não. O grande desafio que o Design Thinking traz é justamente a gente tentar evitar de pensar na solução antes de pensar no problema. Essa é a grande mudança. No passado, como que se trabalhava? Alguém tinha uma ideia brilhante, falava, vamos executar, e isso ia direto para o desenvolvimento. E alguém só ia saber, essas pessoas só iam saber se estava funcionando ou não, na hora que estava na mão das pessoas. Para o nosso modo de entendimento, isso é desperdício, né? Para o nosso modo de entendimento, vale muito mais a pena eu testar pequeno, testar num contexto menor, validar se aquela ideia faz sentido ou não, para só então eu ir para o desenvolvimento. Por isso que está tão conectado no nosso DNA, né? Acho que o mais interessante do Design Thinking e que ajuda muito nessa questão da causa raiz é a questão da empatia, da inteligência coletiva, onde a gente consegue trazer diferentes perfis para uma mesma mesa ali dentro, né? Para trazer um pouco mais de embasamento sobre os assuntos, entender as diferentes perspectivas, né? Às vezes o negócio está com o entendimento que tem uma dor dentro de tecnologia e a tecnologia consegue trazer ali dentro. E nessa troca, a gente consegue entender todas essas perspectivas e realmente pensar ali nas melhores soluções e entender qual realmente a dor que eu estou querendo resolver ali, que eu preciso sanar, né? Tem alguns elementos do Design Thinking que são
muito relevantes e muito intrínsecos para a gente hoje. E eu acho que o primeiro é aquele da perspectiva do que problema que o cliente tem, né? A gente às vezes senta na mesa com algum dos nossos parceiros, dos nossos clientes e aí começa uma discussão de negócio, né? Mas, poxa, eu queria aumentar o meu ROI, eu queria buscar mais dinheiro nessa vertical. E a gente fala, mas espera aí, que problema do cliente que você vai resolver aqui? Como é que você está gerando mais valor para o seu cliente? Então, isso fomenta sempre como é que a gente gosta de começar as discussões e eventualmente você consegue construir essas camadas de valor. O design ele acabou trazendo todas as nossas questões de maneira priorizadas. Então foi um caminho muito curto, efetivo e eficaz da descoberta do nosso problema até a categorização e a própria priorização de solução. A Rodobens ela olha para o cliente de duas formas, né? Via dados, né? Então a gente tem um CRM muito robusto que a gente consegue extrair informação estratégica de maneira muito efetiva ali para entender o nosso consumidor, né, o nosso cliente, e dentro de uma base de comportamento, de relações, né, com N produtos da empresa, ao mesmo tempo que a gente faz uma escuta ativa. Né, a gente coloca o produto na frente dele, vê como ele se comporta, coloca outras gerações, tá? No limite leva para olhar os nossos design sprints, para entender se a gente está fluindo direto com o nosso cliente. Né? É muito fácil a gente produzir produto para a gente. Quando a gente coloca o produto de frente para o cliente, a gente descobre faces da relação, da jornada, né, dele com o produto mesmo, que a gente não tem, acaba não tendo, fica enviesado o nosso olhar. A gente está muito próximo do produto, do negócio, né? Eu mesma, assim, já participei de vários projetos onde a alta liderança tem uma ideia da solução. Né? Mas aí quando você vai lá e entende o contexto e traz as personas, né? Eu acho que personas, para mim, é uma ferramenta aí do processo muito poderosa de você trazer essa realidade diversa à sua, né? Ou a de quem está bancando o projeto, para mostrar as questões que realmente importam, né, para esse público. E várias vezes muda muito o jogo, né? Porque uma solução que antes era mais óbvia ali, muitas coisas emergem desse processo que informam uma virada de chave, assim, né, do projeto. Você me lembrou, falando de empatia também, um caso, vamos pegar o começo do processo, né, de exploração de empatia. Aí um case muito legal para entender a situação, né? Como, cara, o que é ser um idoso, né? Com artrítico, não sei o quê, dificuldade de visão, enxerga mal. E eles construíram uma roupa, né? Então eles vestiram uma roupa que dificultava esticar o braço, então você não conseguia esticar o braço inteiro, era mais pesado, então dificultava o movimento. Tinha uma lente que ficava meio embaçado e eles falaram, vai para o supermercado. Maravilhoso. E aí eles tinham que fazer a compra do supermercado, tinha que pegar a latinha que estava no alto, não conseguia esticar o braço, era pesado, tinha que ler o rótulo para ver se tinha açúcar, enfim, alguns ingredientes, não conseguia ler porque era uma visão embaçada. Para ele, de fato, imergir naquele mundo de, puxa, o que é ser um idoso com essas condições de um idoso a partir de tal idade? Puxa, então, de novo, dificuldade de movimento, dificuldade de leitura, dificuldade de audição, porque você ouvia mal também, porque estava meio fechado, abafado. Enfim, você vive, né, uma empatia ali profunda naquele... Real, né? Real, naquela situação. A partir desse aprendizado, você fala, legal, se eu estou projetando para esse público, o que é ser esse público? Então, é de fato se colocar nesse lugar. Então, você vai fazer um projeto sobre pular de paraquedas, você vai pular de paraquedas, né, para entender o que é pular de paraquedas. Eu acho que esse exemplo ele é muito legal, porque mostra que se fosse uma abordagem, entre aspas, tradicional, faria justamente o seguinte, quero montar um negócio, chama lá um grupo de idosos, vamos perguntar para eles o que é isso. Só que o teu concorrente está fazendo a mesma coisa. Mas você pergunta o que você quer saber, não o que ele vai dizer. Exato. Mas a abordagem é a mesma que o teu concorrente está fazendo a mesma coisa. Acho que a partir do momento que você se propõe de fato a vestir literalmente, né, os sapatos soltos, olhar pela realidade de outros olhos,
você descobre situações. Porque às vezes você pergunta para ele, pô, isso já faz parte do dia a dia, a sociedade é assim mesmo, essa solução é assim mesmo, ele nem coloca aquilo como um problema. Mas você estando lá, né, vivenciando isso, ó, tá muito alto aqui, ó. Esses produtos aqui, vocês não vão vender para esse público. Se eu sou público-alvo, eu não vou comprar, tá muito alto, né? Porque tem dificuldade. Exatamente. Então, eu acho que essa riqueza de você, né, de fato, né, nesse exemplo é muito legal, nessa parte de empatia, é você descobrir as dores do outro. Isso é riquíssimo. Na prática, como isso funciona? O Nubank hoje conta com em torno de 250 designers e pesquisadores que trabalham em conjunto com as áreas de negócio e que constantemente investigam as pessoas, conversam com as pessoas, entendem como elas usam o nosso app, entendem como elas se relacionam com a vida financeira, entendem as expectativas dela em relação ao futuro, né? Quais são os sonhos, quais são as ambições. E a gente busca trazer isso para casa e discutir com as áreas de negócio e co-criar produtos que entregam, que solucionam essa necessidade. Quando trata-se de um produto que é exclusivamente digital, eu diria que o design é ainda mais importante, porque as pessoas elas vão se relacionar com aquela marca, aquele produto, através de um canal digital, né? Seja o app, ou a web, ou uma inteligência artificial, né? Então, o design, sim, é extremamente importante. A gente constrói todos os momentos da nossa jornada de forma que o cliente consiga percorrê-la. Mesmo nos casos de erros, né, que podem acontecer, ou pela uma digitação errada, ou uma informação que esteja incorreta, a gente busca recapturar o cliente novamente, né, a gente chama de graceful recovery, e orientá-lo para o caminho adequado. Então, respondendo a sua pergunta, sim, design thinking é ainda mais importante para empresas que se relacionam exclusivamente ou prioritariamente no universo digital. O principal produto, que é o consórcio, ele atinge bastante a geração boomer e a geração X. Né? E agora existe uma necessidade de a gente escalar esse produto para as outras gerações, né? Então, para a gente está sendo super confortável, né, dentro do nosso repertório do passado, colocar a inovação dentro desse momento, olhando, né, o que tem de melhor do passado, olhando para o futuro e conectando tudo isso com base na estratégia. A estratégia é a nossa bússola. Tá? Não dá para pensar em inovação ou de experiência de design se a estratégia não estiver do nosso lado. Nós tivemos uma rodada com toda a alta direção, né, um público super diverso, para falar sobre os projetos estratégicos da empresa. Então foi muito interessante que a gente começou a olhar o que estava acontecendo fora, né, de outras indústrias, no nosso próprio mercado, criamos ali um arcabouço, né, de um repertório, e a partir daí a alta direção começou a avaliar realmente quais eram os projetos estratégicos que acelerariam a nossa estratégia corporativa. Isso foi muito legal, já estamos sentindo hoje a aceleração dessas entregas, e com a participação de todos os olhares, né, não tem como dar errado essa priorização. Eu acho que teve uma desmistificação sobre o conceito de inovação, né? Porque quando a gente olha para o conceito de inovação, ele é super amplo, né? Quando a gente olha para o mercado, a gente acha que inovação é vir aqui ter um robozinho para limpar o escritório. Não é sobre isso, né? Na parte da manhã, nós tivemos um Inception sobre inovação. Pensando aqui em planejamento estratégico e pensando em design thinking, o que acho que foi super interessante? Principalmente quando a gente fala de planejamento estratégico de grandes empresas, a gente tem diversas ideias, né? Então, todo mundo dá uma ideia e a gente precisa elencar. Acho que o mais interessante do design thinking é que todo mundo pôde contribuir e a gente conseguiu fazer o ranking das melhores ideias, daquilo que a gente queria ver aqui no curto, médio e longo prazo. Então, eu entendo que, assim, essa ferramenta, ela ajuda a estimular as pessoas a pensarem diferente e, ao mesmo tempo, ajuda as pessoas a pensarem assim, tá bom, mas o que eu posso fazer neste momento, agora? Bom, gente, recapitulando, o que nós fizemos aqui? Nós pegamos as certezas
e as dúvidas, em função de serem dúvidas muito potentes, e cada grupo recebeu 3 etiquetas vermelhas e uma prateada, e a produtora do evento recebeu mais uma, porque ela que está tocando os produtos e pediu a nossa ajuda. Então, qual que foi a ideia? Com a verde, vocês deram uma priorizada e com a prata, uma super priorizada. Eu tinha diversas ideias, né? Então, ouvindo um pouco a ideia do outro, participando do grupo, eu consegui coletar essas ideias e ajudei a montar a minha própria ideia, a desenvolver a minha ideia. Então, tirar aquilo que está, né, bagunçado um pouco na cabeça e trazer para o papel e deixar algo mais, assim, executável. Aqui fica muito claro, né, que a gente tem bastante certeza e que as nossas dúvidas são robustas a ponto de serem estudadas e priorizadas. Isso é muito legal. Vamos pensar em inovação, tem que ser algo muito diferente, mas não, às vezes no dia a dia, no passo a passo, a gente consegue fazer as pequenas entregas virarem grandes entregas. Acho que então foi bem interessante. A gente tem toda uma democratização, porque a sala fica mais inteligente a hora que todos participam e a hora que não é o salário mais alto que vai ditar o caminho a seguir. Vai ser necessário consenso. E aqui tem um trabalho todo especial de construir esse consenso. Em empresas mais hierárquicas vai ser mais difícil de construir esse consenso, mas a partir do momento que se experimenta esse tipo de abordagem, a partir do momento que se experimenta o valor gerado, fica muito potente o resultado e fica difícil de negar. Agora, tem um outro aspecto que eu considero ainda mais democratizante, que é sair de dentro da sala, sair de dentro do prédio. Então, a empresa, dentro do seu escritório, dentro da sua sala, vai ter suas verdades, que não necessariamente são as verdades do consumidor final lá na ponta. Então, trazer essa voz das ruas, trazer essa voz das pessoas, isso sim é muito potente. Já atuei na indústria e a gente estava desenvolvendo uma torre de controle operacional, né? E aí a gente usou da abordagem para mapear quem são os stakeholders, quem que vai ver, quem que vai utilizar esse produto. Vai ser para a galera da ponta, que está lá na floresta, que está lá na indústria, mas também vai ter a visão de informar executivos. Então a gente fez todo esse mapeamento e aí foi um processo interessante, né? Desde da gente estar lá como quase que uma consultoria interna para vender, né? Vamos trabalhar dessa forma. Aí tem os que vão aderir e tem os que vão resistir. Mas quando eles participam, né? Então a gente fez essa etapa de investigar, de entender todo mundo que estava envolvido nesse projeto. Depois a gente trouxe para a sessão de cocriação. E aí foi onde teve um grande insight, assim, né? Porque eu brinco que as organizações, elas é tipo uma gincana maluca, assim. Sai todo mundo fazendo as coisas, Agora virou né? a Agora coisa. tem que fazer, então tem projetos duplicados, triplicados, acontecendo em diferentes regiões. E quando você junta essa galera para fazer uma sessão de workshop, né? Com a abordagem do Design Thinking, a gente percebeu ali que, nossa, já tinha um projeto acontecendo, que tinha uma solução, né? Tinham várias mini torres de controle já, uma em cada região, né? Que a empresa opera. O PO, né? O Project Owner do projeto, não tinha conhecimento que já tinham essas soluções todas. Então, como que você cria também sinergias, né? Sim. Coloca uma galera ali para pensar, para colocar energia que normalmente é muito dissipada, né? Então, todo mundo está fazendo a mesma coisa, sendo que se você junta a galera ali para uma etapa de cocriação, isso pode ser, né, se potencializar muito. Por que às vezes, né, isso parece tudo tão lindo e tão óbvio, por que tem tanta resistência? E tem resistência, né? Porque, de fato, primeiro tem essa coisa do poder, eu acho, né? De você abrir, ali fragiliza certos conhecimentos ou certas coisas. Vai estar mais na mão de mais gente.
Então, eu não vou dominar totalmente aquela área. Outras pessoas vão interferir no que eu penso. Sempre acontece na minha consultoria, quando eu faço os processos, você tá, quando o cara ainda mais é um gestor, eu falei, você está preparado para as pessoas de fato quererem fazer acontecer? Porque você vai provocar uma coisa. Você tem a dimensão do que você vai provocar? De outra ponta, que eu queria pôr aqui na mesa para a gente falar, são os novos modelos de negócio. E o Design Thinking, eu trabalho muito com aceleradoras, né, e com startups. Como eles são muito mais abertos para pensar, e não o óbvio produto, enfim, que eles conhecem muito bem, mas pensar modelos de negócio também. Sim. Eu vejo assim como um desafio para a gente, quando você aplica em empresas e tal, assim, muitas vezes é um desalinhamento de expectativas, né? Entre times de P&D, por exemplo, e times de marketing, enfim, e resultados, né, financeiro. Então, aí realmente é cada um querendo conduzir, né, para aquilo que maximizaria, né, a participação deles, né? Então, acho que ainda existe muito e eu acho que é isso que talvez a empresa realmente tem que ser corajosa, né, para encarar esse processo e realmente abrir e falar, não, olha, a gente quer, não importa o resultado, a gente vai aceitar, enfim, a gente vai implementar. Então, eu acho que tem esse desalinhamento de expectativas, é algo que a gente enfrenta, que agora, eu, pelo menos, enfrento bastante. E agora você vê as startups e essas empresas, claro, o compromisso é outro, óbvio, né? Mas é isso, é por isso que também elas vão virando o jogo. Então, surge a questão de expectativa, resultado e mudança, né? Eu acho que, intrinsecamente, quando a gente fala de inovação, eu acho que o sobrenome de inovação é mudança. E como foi bem dito aqui, eu acho que às vezes as organizações, então eu coloco isso como empecilho, as organizações não querem mudar. Mas eu coloco o próximo degrau, que é o seguinte, de repente algumas organizações não conseguem mudar. Seja pela questão, por exemplo, de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Então, quando a gente fala de inovação, às vezes a gente tem que olhar para um prazo um pouco maior. E aí a gente vai ao encontro, né, do que você falou sobre, mas o meu bônus é no final do ano. Será que eu estou disposto, né, a sabotar, arriscar? Então, deixa eu ver se eu saboto para essa iniciativa ficar para o ano seguinte, né? Então, quando eu olho a questão de mudança, não é só uma situação de o ser humano é resistente à mudança. E somos. Mas eu vejo que as organizações, claro, no final do dia são pessoas dentro das organizações. Você está corretíssimo. Muitas vezes as pessoas não querem ou às vezes não conseguem mudar, ou pelo menos não conseguem mudar numa velocidade que seja aceitável. E aí começa aquela crítica, tipo assim, mas ainda não mudou. A competência e a criatividade, né, aliada com inovação e pensamento estratégico, hoje é o prato do dia, né? E ainda mais você usando inteligência artificial dentro todo desse processo, né? Desde você fazer a leitura dos post-its até sair com uma nova adequação ali, nossa, é muito instigante, né? Você começa a fazer novas camadas dessa experiência de design, né? A área de inovação já tem uma premissa de colocar tudo aquilo que foi visto como certeza dentro da nossa inteligência artificial, para sair com um olhar ali, com um outro degrau, né? A nossa inteligência artificial hoje, ela olha para dentro de casa e para fora. Então ela pega todo o nosso arcabouço de legado versus o futuro e traz um outro step para a gente de informação. Então é muito legal essa nova fase de descoberta, vamos chamar um design thinking com inteligência artificial. O Pix é um grande exemplo para o Nubank. E acho que para o mercado financeiro como um todo, né? Acho que o Pix, esse sistema instantâneo de transferências brasileiro, é um exemplo global dentro do mercado.
quando o órgão regulador optou por fazer esse processo, em criar essa funcionalidade, o mercado se encontrava num cenário bastante específico, né? As transações eram muito caras, né? As transferências eram caras, tornando complexo e um volume pequeno de alimentação, o que impactava claramente na digitalização, né? Na inclusão financeira e na digitalização financeira das pessoas. Então, o Nubank trabalhou em conjunto com o órgão regulador, com o Bacen, em primeiro entender qual era a expectativa das pessoas, qual é o modelo mental ao fazer uma transação, quais as dificuldades que elas enfrentavam para conseguir traduzir numa experiência que fosse simples. E isso foi chave para o sucesso do Pix no Brasil, né? A gente está muito acostumado a estar entendendo o modelo mental, entendendo como que as pessoas pensam, como que elas realizam ações delas no dia a dia, em qualquer produto que a gente desenvolve. E com o Pix não foi diferente. A gente sabia que seria uma inovação e a gente começou a levar isso para o cliente. Mas o engraçado foi que quando a gente trouxe esse conceito, né, de uma transferência instantânea, sem custo, era muito parecido com o modo que o Nubank transferia entre uma pessoa que era cliente do Nubank para outra. Então, a gente ouvia dos clientes até assim, nossa, essa experiência está fazendo com que o sistema todo agora tem algo parecido com o que o Nubank é. Então, a gente foi entendendo esse modelo mental do cliente, fazendo entrevistas em profundidade, teste de usabilidade, e a partir disso ir refinando o que era essa experiência, o que era esse fluxo. E interessante que não só para o Nubank em si, mas até pela forma que a gente ia construir a experiência Pix, né? Um exemplo eram as próprias chaves Pix, né? Que quando começou, eu lembro que a gente tinha alguns jargões que eram bem técnicos, bem do mundo financeiro. Eu lembro que a gente não tinha o nome chave Pix, a gente chamava Alias. E a gente, como é que eu vou levar um conceito tão complexo para o cliente, explicar o que é Pix, que é uma transferência instantânea, e ao mesmo tempo o conceito de registro de chaves. O interessante foi que, para o cliente, aquilo caiu super bem, né? Ter uma chave Pix, ter uma identificação ali que fosse mais amigável do que banco e conta que a gente nunca decora, foi visto como uma proposta de valor e um diferencial desse tipo de transferência também. Então, a partir disso, a gente começou a trazer um protagonismo para a chave, para o cadastro dessas chaves e, a partir disso, facilitar ainda mais as transferências. Então, a gente foi construindo junto com o cliente, junto com os outros atores desse ecossistema, inclusive o Banco Central, como que ia ser a introdução dessa nova tecnologia de uma forma que fosse muito familiar, mas ao mesmo tempo inovadora. A inteligência artificial, ela funciona como se fosse um multiplicador das capacidades das pessoas que estão participando ali do encontro de design thinking, de uma dinâmica, tá? Então a gente consegue, desde o início ali, né, para encontrar um problema para ser solucionado, então a gente consegue trabalhar com a inteligência artificial muito com análise de dados, busca de padrões em Big Data, entender vários tipos de entrada dessa experiência desse usuário, seja Reclame Aqui, seja site, seja rede social. Então a gente consegue fazer agregar todas essas informações e, por meio da inteligência artificial, a gente multiplica muito a nossa capacidade de análise desse tipo de coisa. Depois que a gente sai da descoberta do problema, quando a gente vai ali para de fato a solução, a gente consegue também fazer uma série de ações com a inteligência artificial, que é como se a gente colocasse mais uma pessoa ali na nossa dinâmica, só que com esse potencial imenso de ler grandes quantidades de dados, encontrar padrões, tirar insights, fazer benchmarks, analisar informações de mercado de uma maneira rápida. E é claro, quando a gente vai ali para a área de protótipo, para teste de conceito, ela também ajuda bastante, porque a gente consegue agregar todos os elementos de design que a gente tem numa solução, com a inteligência artificial, a gente consegue aplicar isso de uma maneira rápida e fácil, até para poder testar isso rapidamente.
A inteligência artificial ela é perfeita para a gente pegar 10 mil soluções e fechar em 10 soluções finais. Mas para a gente escolher a única solução, a melhor solução, a gente precisa do papel humano. Agora chegou um nível de tecnologia que é outra mudança, igual foi lá quando surgiu a internet. Acho que o nível de mudança que vai acontecer na sociedade não é só as tecnologias. É muito disruptivo, assim, muito. Não vai ter como não pensar. E aí a gente vai ter que repensar esses modelos, tudo. Então o próprio processo vai ser necessário. Porque como é que pensa essa Isso é complexo pra caramba, né? Então como é que repensa isso? Então cada vez mais vão ter que chamar as pessoas para fazer isso. E não vai dar mais para segurar, que é que nem a sustentabilidade, né? Eu vou até a página 3, que é o que eu preciso por lei, que é o que eu preciso do que está estabelecido que uma organização precisa cumprir. Para além disso, aí já, né? Mas eu vou garantir até aqui. Não vai dar, vai ter que ir além. É bem interessante essa discussão assim de inteligência artificial e a forma como eu tenho refletido e percebido esse impacto dentro, né, do que a gente está falando aqui, do design thinking, que é uma coisa muito, né, vai lá, entende, empatia, sendo que hoje você pode usar para fazer o processo inteiro, né? E de fato, assim, não tem como competir com a nossa capacidade cognitiva. A gente já perdeu. A gente já perdeu, né? Em termos de performance, assim, cognitiva e a inteligência artificial já está muito mais avançada. Porém, eu acho que nesse processo do design existe uma sutileza, né? Que é o que a gente capta da sensibilidade de você visitar, de você ir a campo, de você... Isso está num campo sutil e eu acho que é aí que cada vez mais a gente precisa ganhar musculatura ferramental para acessar esse campo sutil, que na minha visão é o que nos diferencia de uma inteligência artificial, que ainda não tem essa capacidade de acessar o que está mais nesse campo sensível. E o que não está disponível, né? Porque no final do dia ela capta tudo que está disponível aí. Só que essas sutilezas, elas não estão. Nosso processo de criação, design, é por 5 princípios. Primeiro, a confiança. A gente quer que o cliente construa uma relação de confiança com o Nubank e com as transações que ele está realizando através do nosso app. O segundo é unificado. Tem que ser fácil, tem que ser simples para o cliente utilizar, independente da transação que ele está realizando, se é um Pix, se é um investimento. A gente quer ser universal, atender todo os 100 milhões de clientes que hoje se relacionam conosco de uma forma única, individual. A gente é inteligente, então como otimizar essa experiência para ser cada vez mais simples, mais rápida, mais relevante. E a gente tem um cuidado nos detalhes, em cada elemento que hoje está na tela, em cada interação, em cada conteúdo, cada texto, para que o cliente sinta esse cuidado com ele. Na minha visão, foi muito positivo para a sociedade como um todo, porque as evoluções e as definições que a gente fez como fluxo de Pix, não foi só o Nubank que acabou usando, acho que outros bancos também usaram, e isso é muito bacana porque faz com que a sociedade consiga também adotar essa tecnologia de uma forma mais rápida. Então, para mim, esse foi o segredo de sucesso do Brasil na forma que introduziu o Pix, foi essa cocriação com os diversos atores do ecossistema e a sociedade.
o Design Thinking ele nasceu numa camada já de liderança, né? Então a gente está falando dos diretores, dos altos executivos, vendo valor na utilização do Design Thinking e quando isso começa de cima para baixo, ele naturalmente ganha volume, ganha velocidade, disseminação. E hoje eu diria que 100% das nossas operações tem as pessoas que têm isso enraizado no DNA, e quando ele traz isso para a mesa, o pessoal identifica o valor dessa conversa, desse jeito de lidar com as situações, e rapidamente todo mundo concorda, vamos por este caminho, é o cliente primeiro, é que valor que a gente gera, é pensar em abrir os problemas que a gente pode trabalhar, é afunilar em cima de um problema específico, é abrir em cima da quantidade de soluções, é fechar uma solução e testar muito rapidamente. Se a gente não olhar e revisitar as nossas premissas, os nossos modelos, o que a gente acredita, os nossos produtos, a nossa forma de trabalhar, o que a gente precisa fazer de investimento para a nossa gente, a gente vai acabar perdendo pessoas e perdeu conhecimento, perdeu tração, né? Então, precisamos falar e precisamos manter isso ativo, porque senão a gente vai se desfazer no mundo super competitivo, super dinâmico, que muda tudo o tempo todo. A empresa sempre apoia novos modelos mentais, novas ferramentas, né? Eu acredito que o meu maior desafio hoje é fazer com que esse grupo de multiplicadores realmente continue a história nas áreas, né? Porque aqui na área de inovação são processos robustos que entregam, né, uma informação muito mais estratégica, né? Quando chega na granularidade, são questões menores do dia a dia. O nosso primeiro desafio é esse, e deixar como inteligência artificial como finalização desse processo. Então são esses dois modelos, cultural ou de ferramenta, que a gente está com um desafio de implementação agora daqui para frente. Deixa eu compartilhar um experimento que a gente fez uma vez, aí mais numa linha de empreendedorismo, novos negócios, enfim. E aí eu fui lá e coloquei para minha, não vou falar qual, mas uma dessas bem conhecidas aí de mercado. Uma dessas duas grandes que tem. Perguntei assim, me dá algumas ideias sobre novos negócios para 2025. E eu confesso para vocês, eu não lembro se vieram 7 ou 9, né, ideias bem embasadas. Falei coisas do tipo, cara, não tinha pensado nisso, tal. Né? E aí eu fico pensando também o seguinte, bom, se a IA me deu 7 ou 9, enfim, boas ideias de negócio, cara, meu concorrente também tem 7 ou 9 boas ideias de negócio. Tá bom, e aí o outro concorrente também vai ter. E eu acho que a gente talvez tenha, olhando, né, de novo para o Design Thinking, principalmente nas etapas lá de empatia e da colaboração, a possibilidade de descobrir e construir alguma coisa nova.